Fala pessoal do Jeff Black Card Game, tudo tranquilo com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que esteja tudo na paz, tudo tranquilo. E aí vamos pro nosso hobby, né? Nosso joguinho de carta que a gente tanto ama. Eu tô trazendo para vocês dessa vez uma deck tech de um deck Mono Blue da Kiora The Rising Tide, tá? A gente vai dar uma olhadinha na comandante, no deck, mas antes, pessoal, preciso deixar uns avisinhos com vocês bem rápido. O primeiro é para vocês curtirem, compartilharem, comentarem aí embaixo para ajudar no canal. Aqui para mim o YouTube fala que muita gente vê o canal, mas não é inscrito, né? Tem mais taxa de visualização de gente não inscrita do que inscrita aqui no canal. Então eu peço para quem não é inscrito, poder dar uma força aí para mim, que aí me anima, dá vontade sempre de estar fazendo mais coisas relacionadas a Magic. E se você tem uma dúvida, uma sugestão, uma crítica também, é bem-vindo. Deixa aí embaixo no comentário e me ajuda aí a melhorar cada vez mais, valeu? O segundo aviso aqui, pessoal, é a respeito dessa página aqui que eu, cara, me amarro muito, é o Spira MTG, lá do Instagram. O dono da página é gente boa pra caramba. Ele tem uma seção que ele deixa você também mostrar seus decks lá. Aí ele faz uma montagem bem legal, você fala um pouquinho a história do teu deck, ou como o seu deck roda, e ele sempre tá postando lá. E, cara, uma página muito legal, tem uns memes também muito interessante. Quem puder dar uma força, né, aqui do meu canal, que, pô, ele tem bastante gente, mas quem daqui ainda não conhece, oriente lá a curtir e não vai se arrepender, tá bom? E o próximo aviso aqui, pessoal, nem aviso, na verdade, o valor do deck, eu vou deixar aqui na descrição, que ele tá no momento a R$ 141. Vamos botar aí, né? 140,87, vamos subir para cima, arredondar logo. O deckzinho aí da Kiora tá saindo a R$ 141, tá? A gente vai ver que é um deckzinho barato, por se tratar de Mono Blue, mas, cara, não pode ser subestimado. É um deck que tem potencial aí para jogar com umas mesas com uns decks um pouquinho aí mais caro, tá bom? E a gente vai dar uma olhada nessa lista aí. E a gente vai agora então para a deck tech aí do nosso deck. Então, pessoal, eu gosto muito da Kiora, é uma das minhas comandantes favoritas. Essa arte, para mim, até do que a original, é a que me deu vontade de montar esse deck no físico, né? Mas como eu já tenho a Kiora aqui verde e azul, eu vou pegar ela nessa arte aqui para colocar na minha Kiora que eu já tenho entre as 99, né? Porque, cara, essa arte tá muito linda. Eu me amarro muito, muito mesmo na Kiora. E essa arte até achei legal para trazer aqui para o canal esse deck tech, tá bom? E aí a gente vai ver aqui agora como ela funciona, tá? A Kiora, né, ela é uma Merfolk Noble, uma azul, duas qualquer, 3/2. Ela deixou de ser uma Planeswalker na história, né? Aconteceu vários eventos e agora ela tá vindo como criatura. E aqui a gente vai dar uma olhadinha, que quando a Kiora entra, a gente vai comprar 2 cartas e descartar 2 cartas. Então ela dá um draw pra gente, dá esse suporte de comprar carta e descartar carta. E esse efeito de descartar também tem algumas cartas aqui no deck que vai fazer essa interação de descarte e de alimentar o nosso cemitério que ela precisa, como a gente vai ver aqui no próximo texto. Ela tem o Threshold, que é a habilidade desencadeada mexendo com o cemitério, que fala que quando a Kiora ataca, se a gente tiver 7 ou mais cartas no nosso cemitério, a gente vai criar um Season of the Deep, que é uma lendária criatura 8/8 Octopus, né? Que é uma lula aí gigante. Então, a gente precisa meio que trabalhar com o cemitério para poder fazer essa tokenzinha, mas a gente vai ver algumas cartinhas que conseguem burlar o efeito da token ser lendária. Então, a gente vai ter algumas coisas de Blink e uns artefatos aqui que vai quebrar a regra de lendária para a gente poder sempre estar fazendo essa tokenzinha 8/8 aí, que vai dar bastante dor de cabeça aí para os oponentes, tá? O nosso deck, ele vai ter 11 artefatos, tá? A gente vai começar como sempre aqui, que são os ramps, na maioria dos casos, né? O Mono Blue não tem como cartas para poder fazer ele rampar, então a gente precisa aí dos artefatos para nos ajudar a estar com mana, né, à frente aí dos outros jogadores. Aí a gente vai ter o Sinete Arcano, o Bidente de Taça, tá bem legal aqui, até ficou temático também, que quando uma criatura causa dano de combate a um jogador, a gente vai comprar uma carta e pagando mais uma qualquer, a gente dá tap, a gente vai poder atiçar criaturas aí de um oponente. Em alguns casos isso pode ser
de grande ajuda. Já teve partida que o oponente fazia minhas criaturas atacar, então minhas criaturas eram bem fraquinhas, o oponente que eu atacava acabava bloqueando, né, e limpava meu campo. Então, de uma certa maneira ou outra, pode ser essa habilidade usada assim. Que é Fenete Monumento, o artefato que vai diminuir nossas mágicas azuis em 1, né, e também está num preço bem em conta, vale a pena estar aqui. A Mindstone vai ser o rampzinho incolor. O Mirror Box é fundamental nesse deck para a habilidade da Kiora de Threshold funcionar, porque é um artefato que também está bem barato, está menos de R$5. Ele é custo 3, e um artefato que fala que a regra de lendárias não se aplica às minhas permanentes, tá? Então a gente pode ter aí 2 Kioras, se você clonar ela de alguma maneira no campo de batalha, e no caso ela está justamente para a gente poder fazer as tokens da Kiora, já que a token é lendária, o Octopus 88 é lendário, essa regra não vai ser válida. Então a gente, sempre que a Kiora atacar, a gente vai conseguir aí estar criando vários Octopus. Elas falam que as criaturas lendárias que a gente controla ganham +1/+1 também. E cada não token criatura que a gente controla ganha +1/+1 para cada criatura que a gente controla que tem o mesmo nome. Tá? Então ela ainda consegue buffar nossas criaturas lendárias, já que a gente vai fazer aí várias tokens aí do Octopus. A Mirror Gallery também é um artefato que as regras de lendárias não se aplicam, só que ela é custo 5 e é uma caixinha também que está menos de R$2, né? Segundo como eu vi lá na lista, tá? A descrição, o link do deck vai estar aí na descrição e vocês vão conseguir conferir o preço desses artefatos. A Safira Medalhão é o artefato que as nossas mágicas azul vão custar 1 a menos, né? Ele já foi muito caro, acho que o preto e o azul eram o mais caro de todos. Com o reprint que teve, caiu bastante, ele está agora a menos de R$8. Então, para qualquer deck de uma cor, pode ser o preto, o azul, o verde, recomendo muito pegar os medalhões, porque aí vai te ajudar muito com deck de monocor. Sol Ring não pode faltar. Swift Boot, né, como sempre também, criatura tem X-Proof e ímpeto, proteção para nossa comandante. Tux Weasel vai também dar aí um rampzinho incolor. E o Airfry Balbrek, por 2, a gente sacrifica, pega aí um terreno básico e coloca no campo de batalha virado para a gente pegar aí uma ilha do nosso deck. As criaturas vão ser 19, né? Criaturas vai ter bastante interação de mandar coisas aí para o cemitério e algumas é mais para agrar mesmo. Aqui o Cephalita Ink Mage é um Octopus Wizard que, quando ele entrar, a gente vai usar Surveil 3, olhar 3 cartas do nosso deck e pode colocar elas de volta no topo do deck ou mandar para o cemitério, alimentando para poder a gente tentar ter 7 ou mais cartas o mais rápido possível para poder trigar o efeito lá da Kiora quando ela ataca. E ela tem um Threshold também, que quando a criatura não pode ser bloqueada ao longo que tiver 7 ou mais cartas no cemitério. No caso aqui só o Cefálida, né? Esta criatura não pode ser bloqueada se tiver 7 ou mais cartas no cemitério. Cefálida 6, ele é um Cefálida também, tem Threshold, que ao longo que tiver 7 ou mais cartas no nosso cemitério, ele vai ganhar. Quando ele entra no campo de batalha, a gente compra 3 cartas e descarta 2, alimentando o cemitério também para Kiora. Champion of Wits, ele vai entrar e a gente vai comprar cartas igual ao poder dela e descartar 2 cartas em seguida. E ainda tem o Eternizar, que ela volta aí do cemitério para o campo de batalha como uma zumbi 4/4. O Charis Ring Isler, ele tá aqui porque o poder dele é igual o número de ilhas que a gente controla. E como o deck tem bastante ilha básica, que a gente vai ver, ele consegue, além de ficar aí com o poder para poder agrar legal os oponentes, ele tem ainda um corpo 17 de defesa, que dependendo aí do deck que você estiver enfrentando, ele consegue ser uma barreira aí pra gente não também sofrer muito dano. Charms Schooler, ele vai, quando a gente comprar uma carta, ele sempre vai ganhar um marcador de +1/+1. Morrendo, a gente coloca umas fichinhas de Blue Squid 1/1, sendo o marcador de +1/+1 que ele tinha antes de morrer. Contenente Constructor, sempre que a gente descarta uma carta, a gente pode exilar aquela carta e conjurar ela lá do nosso exílio. Né? Sempre que a gente descarta uma carta, a gente pode exilar ela do nosso cemitério. E se fazer isso, a gente pode jogar aquela carta nesse turno. É isso mesmo. Então a gente vai ter cartas aqui que faz a gente descartar. E com o Containers Constructor em jogo, a gente exila e tem chance de estar reutilizando aquela carta ali para não se perder. Drift of Phantasm, ele está aqui mais pelo Transmutate, o 3, que ele consegue pegar o nosso artefato de fazer nossas criaturas lendárias não se aplicar a regra. Então ele consegue usar essa transmutação para a gente pegar o artefato. A range Look of the Locked,
A Merfolk Wizard aí 1-2, né? Tem os deckzinhos dela também de combo aí, mas aqui ela vai ajudar muita gente, porque além de fazer as mágicas de artefato custar 1 a menos, ela entra, a gente mila 4 cartas e a gente pode dar tap, escolher um artefato do nosso cemitério e conjurar ele do cemitério para o campo de batalha nesse turno. Então, se por algum motivo o oponente destruir nossos artefatos, que não deixa a regra de lendária ser aplicada, a gente consegue voltar que é o Henry. Ela é meio que também uma recursão de voltar esses artefatos aí, de conjurar eles do cemitério para o campo. Mind Whisker, no início da nossa manutenção vamos usar Survival 1, então além de estar alimentando o cemitério, ele tem a habilidade também de Threshold, que se tiver 7 ou mais cartas no cemitério, as criaturas do oponente ganham -1/-0, isso aí também atrapalha decks de criaturinhas, né, que precisam bater. O Drifter está aqui pelo draw, a gente pode usar o Evocar, ele vai entrar, morrer, a gente vai comprar carta e ele vai alimentar o cemitério. A Octavia, ela está aqui porque, além de ela ser uma 8/8 com Ward 8, ela vai custar 8 incolores a menos para cada... se a gente tiver 8 ou mais instantâneos ou feitiços no nosso cemitério. E o Magecraft, que quando a gente casta ou copia uma instantâneo feitiço, a criatura alvo vai ter o poder e defesa 8/8 até o final do turno. Então ela consegue transformar, às vezes, uma criatura 0/1 numa 8/8 e a gente consegue agrar os nossos oponentes. O Runeslat Wall, ela tem Defender e o Surveil 1 também, para alimentar o cemitério, e uma 0/6, né, que já defende o nosso campo. O Scourge of Fleets, por 7, ele vai entrar no campo de batalha, retornar cada criatura que os oponentes controlam com a defesa X, sendo X o número de ilhas que a gente controla. Então ele é meio que o tipo de remoção do azul, né? Voltar tudo para a mão aí do dono. O Silverme é um rampzinho aí maroto. O Zrin Voda Rise Deep é o Leviathan, que custa 6, 7, 8. Por Kicker 2, no caso ele vai custar 10, então ele vai entrar no campo de batalha. Se foi quicado, a gente vai retornar todas as criaturas para a mão do seu dono, exceto que for Merfolk, Kraken, Leviathan, Octopus e Serpente. Então, se a gente estiver com bastante token já da nossa comandante em jogo e entrar ele, a gente só vai ter nossos Krakenzinhos, nossos bichinhos do mar para poder agrar. Solene Simulacro, né? Como é um deck mono blue, não tem muito ramp, ele ajuda a gente aí com draw e ramp aí. O Dramocrates, ele vai ter X-Proof ao longo que estiver atacando ou bloqueando, e ele é legal porque ele fala que ele não pode ser bloqueado a não ser que o oponente bloqueie com todas as suas criaturas, tá? Então, ele ou o oponente toma 8 vai bloquear com tudo que tem. Então, ele é meio que uma recursão também para poder a gente estar agrando aí se tiver muito criatura aí no campo de batalha. A Trophy Mage, ela vai entrar e deixar a gente pegar um artefato com custo de mana 3 ou menos e colocar na nossa mão. Então a gente consegue pegar novamente o artefato aí para deixar a regra de lendária não se aplicar, né? Então a gente precisa ter esse artefato aí para poder ter mais poder com esse deck. Não que ele funcione baseado somente nesse artefato, mas faz a diferença. E vamos ter aí o Wonder, que tem voar. E ao longo que a gente tiver uma ilha e ele estiver no cemitério, todas as nossas criaturas vão ter voar, né? Que é mais uma maneira de evasão aí para poder estar atacando. Então as criaturas fecharam, vamos para os encantamentos que são 4, e a gente vai ter aqui o Akel's Form, que a criatura encantada não pode ser bloqueada, e quando a criatura ataca a gente usa o Surveil 1, o Scry 1, perdão, que a gente só vai colocar no topo ou no fundo do deck. O Worship Talent é um encantamento aí bem legal, cara. Achei ele muito baratinho, tá centavos. Que quando uma criatura que a gente controla entra no campo de batalha, vamos usar o Surveil 1. No level 2, quando a gente ataca, uma criatura com poder 3 ou menos não pode ser bloqueada. E no level 3, quando uma criatura que a gente controla causa dano de combate em jogador, a gente pode exilá-la e retornar ao campo de batalha sob o nosso controle. Então, Kakiora é bastante interessante, que se a Kakiora ficar sendo brincada, né, a gente sempre vai comprar 2 cartas e descartar 2, alimentando o cemitério aí até chegar o threshold dela. O Aprisionado na Lua é uma cartinha que eu acho, cara, muito forte, muito legal, porque a Permanente Encantada vai se tornar uma land que adiciona uma mana incolor e vai perder todas as habilidades. Então, cara, eu já quebrei muito comandante e precisa dele para combar ou ter uma chance de vitória, e aí você transforma ele em um terreno que é mais difícil de tirar, né? Se o oponente não tiver como tirar o Aprisionado na Lua, fica muito difícil o deck dele rodar. Já vi isso várias vezes acontecer.
O Omnium Seas é um encantamento que quando a gente compra uma carta, ele ganha um marcador de Omniums e a gente remove 8 desses marcadores, vamos criar aí uma token de Kraken 8/8. As instantâneas, como se trata aí de um deck monoblue, vamos ter 24. E aí a gente vai ter o Artery's Eye, retorna todas as criaturas atacantes para a mão do dono. Arcane Daniel, né? Não pode faltar aí os nossos anulas. O Blur, que vai exilar uma criatura que a gente controla e retorna ela ao campo de batalha. Em seguida a gente compra uma carta. Então a gente vai ter bastante dessas cartinhas que para Kiora ela vai ser meio que uma proteção, né? Se ela for alvo, o oponente vai usar aí uma destruição nela. A gente usa o Blur, exila a Kiora, o efeito da destruição vai ser cancelado e ela volta em seguida. Ela voltando, a gente vai comprar 2 cartas, descartar as 2. Né? Então efeitos de Blink na Kiora também é muito legal. O Brainstorm, a gente compra aí 3, coloca 2 cartas da nossa mão no topo ou em qualquer ordem. Counter Spell, né? Monoblue e não ter Counter Spell é muito raro. Curate, Surveil 2, a gente vai comprar uma carta. Displace, ele vai exilar 2 criaturas que a gente controla e retorná-las novamente no campo de batalha. Então, novamente, isso aqui é para Kiora, né? Ser uma proteção para ela ou poder blinkar para comprar 2 cartas. Angle of Fury, a gente retorna todas as criaturas para a mão do seu dono, sendo se a defesa da criatura for menor ou igual ao número de ilhas que a gente controla, né? Ele é o mesmo efeito lá do Leviatã. Essencial Flux, a gente exila a criatura e retorna ela ao campo de batalha e ela vem com um marcador de +1/+1 se for um espírito. Fato Ficção, revela 5 cartas, o oponente vai separar a pilhazinha e a gente escolhe qual vai para nossa mão e qual vai para o cemitério. From of Coladic, a gente vai comprar uma carta para cada ilha que a gente controla e descartar 2 cartas. Frenetic Search, vamos comprar 2, descartar 2 e desvirar 3 terreno. O Ghost Flicker, novamente, aí também vai exilar 2 artefatos, criaturas ou terrenos que a gente controla. Ele retorna em campo seguida. Né? Então a gente consegue aí também tá blinkando aqui que hora um artefato ou um terreno que possa ser alvo de alguma coisa. Right Tight vai dobrar as nossas ilhas até o final do turno. Sempre que uma ilha for virada para gerar mana, vai virar uma adicional. Negate. Obsessive Search, ele compra uma carta, se for descartado, dá para usar ele pagando Madness, que é uma ilha. Optio, para ajudar no draw. O Overweight Case vai usar Surveil 3 e tem um flashback. Refutar, a gente vai anular uma mágica e comprar uma carta e descartar. O Sleep of the Back, a gente coloca o marcador +1/+1 numa criatura e ela sai de fase. Né? Saindo de fase, quando ela retornar, triga o efeito da Kiora também. O Teferi Time Twist vai exilar uma permanente que a gente controla e a gente retorna ela ao campo de batalha no final da próxima fase. Né? Na próxima fase final. E a criatura vem com um marcador +1/+1 se for exilada dessa maneira. Twin Twist, compramos uma carta e flashback 3, dá para usar no cemitério. O Trees of Discovery, que a gente vai comprar 3 cartas, descartar 2 cartas, a não ser que a gente descarta uma ilha. E o Trog Score, que a gente vai comprar 2 cartas e fazer o jogador milar uma carta do seu deck. E a gente ainda compra uma carta. Perdão, vi errado aqui. A gente vai colocar 2 cartas do nosso deck. Um jogador coloca 2 cartas do seu deck no cemitério e a gente compra uma carta, tá? Ilha, vai ter 35, nada demais. Eu não gosto das ilhas que se reciclam, porque às vezes a gente precisa que elas entrem em pé em jogo, elas acabam entrando virada, então eu prefiro deixar 34 terreno, 34 ilhas e uma passagem do ladino, que isso aqui sempre me salva quando eu tô com um deck de bichão. Isso aqui é bater doído aí nos oponentes. Planeswalker a gente vai ter uma só, que é a Narset, a Breath of Veils. Cada oponente só pode comprar uma carta por turno, dependendo de alguns decks aqui, quebra muito. E o -2 a gente olha 4 cartas do deck, revela uma não criatura e não terreno e coloca na nossa mão. Tá? Essa Narset aqui é bem fortinha contra deck que compra bastante ou até comba comprando. E finalizamos aí o nosso deck com 5 feitiços, que é o Chart of Course. Vamos comprar 2 cartas e descartar uma carta, a menos que a gente tenha atacado aí com uma criatura nesse turno. O Deep Analysis, vamos comprar 2 cartas e podemos usar do cemitério pelo flashback, pagando 3 de vida, uma azul e uma qualquer. Fabricate, esse feitiço, cara, já foi muito caro, mas agora ele tá num preço bem legal, tá menos de R$10. Eu achei interessante colocar aqui que ele deixa pegar um artefato e colocar na nossa mão. Né? Em seguida a gente vai embaralhar o deck. E aqui a gente consegue pegar tanto artefato de custo 3 como artefato de custo 5. E tá colocando na nossa mão para a gente tentar
começar a criar nossas tokenzinhas lendárias. Não lendárias, no caso, né? Com os artefatos lá. E vamos ter aqui o Heavenform, que vai ser um artefato criatura. O controlador vai criar um pássaro 1/1. Ele tem um Fortrell. E finalizamos o deck aqui com o Realming Grave, que vai retornar todas as criaturas para a mão dos donos, exceto Kraken, Leviatã, Octuses e Serpentes. Então, se a gente tiver com 5 Octopus da fichinha da Kiora em jogo, já vale muito a pena aí que a gente consegue tá voltando tudo, né, dos oponentes para a mão. E a gente tem essas criaturas para agrar, né? Até ele começar a refazer o jogo dele de novo, pode ser que já seja tarde demais. Mas aí, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas esse foi o deck da Kiora Rising Tide, um Mono Blue que eu achei bem legal, o agro, meu controle, né? E, cara, num preço bem legal. Como eu falei, só não monto porque eu já tenho a Kiora verde e azul, né? Mas essa daqui eu tô querendo pegar para colocar como uma da 99 nessa arte que eu achei lindona. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para quem não é inscrito, se inscrever, curtir, comentar qualquer coisa, dar essa força aí para mim, tá? E a gente se vê então na próxima Deck Tech. Tamo junto, pessoal. Um abração, se cuidem. Valeu!